Salve, salve, galerinha! E aí, tudo tranquilo? Então, prontos para começar mais uma apostila, hein? Ah, tá bonito! Aula 13 agora, primeira aula da nossa apostila 3 aí. Esse movimento aí é para os fortes, esse movimento aí não é para qualquer um, não. Esse movimento aí, gente, é um movimento que tem a ver com um monte de traços, tá? Um desses traços tem a ver justamente com o que vocês estão vendo aqui, ó. É uma estátua de um cara chamado Aleijadinho. Esse Aleijadinho, nas obras dele, ele usava figuras que eram figuras populares. Claro, ele não tinha grana para pagar europeu para ficar posando para ele fazer as estátuas de santo. E esse vai ser um traço diferencial. Ele é o primeiro artista da América Latina a fazer isso. Pegar nativos e usar nativos como modelos. Então esse é um traço muito importante. Um outro detalhe muito importante também é que o glorioso Aleijadinho é lá de Minas Gerais. Ó. Vocês vão ver que na época do ciclo do ouro, grande parte das igrejas brasileiras vai ser construída justamente sob a estética desse movimento barroco que vocês vão aprender. Tem tudo a ver com religião, com religiosidade. Então é muito legal a gente perceber que grande parte das igrejas brasileiras, e aqui a gente fez uma lista, são igrejas construídas sob essa estética barroca. São igrejas cheias de enfeites, gente, tá? Muitas e muitas características que são características desse movimento que a gente vai aprender agora, um movimento chamado barroco. Tá? Que é um movimento marcado por uma arte a serviço da fé. Os artistas trabalham a serviço da fé. E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês a título de curiosidade, mas também que já vai ajudar vocês a sacar sobre o movimento e sobre características desse movimento, diz respeito à música. Vejam, vocês devem conhecer essa música aqui que eu vou colocar, que é uma música de um cara chamado Johann Sebastian Bach, que é considerado por muitos o pai da música ocidental, e eu queria chamar a atenção de vocês para a música. Olha só como essa música é doida, música de filme de terror, quer ver? Ó? Se liga aí, ó. Ó. E agora presta atenção à música, tá? Nós não vamos escutar a música toda, mas é música de filme de terror, vocês conhecem, já devem ter ouvido. Eu quero que vocês percebam como a música é cheia de detalhes, como a música é cheia, uma música rebuscada. Ó, quer ver? Olha só. Agora começa a viagem. Sai de baixo. Ó, essa música aí é conhecidíssima, uma fuga de Bach. Fuga era um tipo de música que o cara não fazia refrão, basicamente, ele não voltava para um ponto, olha só. E essa música do Bach é uma música do barroco alemão, só que é uma música do barroco luterano. Pô, pessoal, então tem barroco, tem diversos barrocos, cada religiosidade, cada religião daquela época a gente vai ter o seu barroco. É uma arte muito marcada por esse caráter religioso. Ó. Lembrem-se que no século XVI, quando eclode, quando começa o movimento barroco, houve a reforma protestante chefiada lá pelo Martinho Lutero. Então, depois da reforma protestante do Martinho Lutero, outras reformas católicas aconteceram. Na Inglaterra, o anglicanismo. Na Suíça e nos Países Baixos ali vai aparecer o calvinismo. Então, cada igreja ia se formando sob um rei diferente, continuava sendo cristão, continuava acreditando em Jesus e tal, esse tipo de coisa, mas eram cisões, eram repartições da Igreja Católica. Então essa reforma vai fazer com que no nosso caso, que somos, muito marcados pela cultura católica, a gente sinta os ecos de uma
contra-reforma. O que foi a contra-reforma? A reação da Igreja Católica. E parte da reação da Igreja Católica, organizada no Concílio de Trento, vai criar a Companhia de Jesus. Lembra? Os caras que desembarcaram aqui, preocupados em converter os gentios, pois é, converter os nativos, os jesuítas, são um dos ecos, uma das consequências, um dos efeitos do Concílio de Trento. Outro efeito é a Santa Inquisição, aquela Inquisição. E outro efeito vai ser o quê? Justamente contratar artistas para produzir obras que sejam obras religiosas. Então o barroco é muito marcado por isso, tá? Esse aspecto do barroco de ser uma arte voltada para a fé, uma arte a serviço dos anglicanos, a serviço dos calvinistas e a serviço dos católicos, vai fazer com que ela seja uma arte marcada por diversas oposições. A oposição entre o céu e o inferno, a oposição entre o perdão e o pecado, a oposição entre Deus e o diabo, a oposição entre alma e corpo. A gente poderia colocar ainda a oposição entre carne e espírito e assim por diante. Mas a ideia de base que eu queria que vocês se ligassem é que vai ser uma arte marcada por conflitos. Então, a figura de linguagem que vocês mais vão encontrar aqui, além do detalhismo, além do rebuscamento, vai ser justamente a figura chamada de antítese. Aqui um artista lá do século XVI, ele acabou desenhando, fazendo um desenho, né, uma xilogravura sobre a maneira de pregar, como o católico pregava, como era diferente o púlpito do católico, todo enfeitado, enquanto que o púlpito do protestante era simples, a maneira de braços abertos que o católico, né, pregava, enquanto o protestante pregava com a mão fechada, assim, ele sempre com a Bíblia, né, porque chamava mais atenção para a palavra do que propriamente para a pregação em si. E esse aspecto é um aspecto que vai marcar a cultura brasileira e a cultura católica, toda ela, de certa forma, ecoando, ressoando aqui, tá? Aí aqui eu tenho outras duas obras que também são obras que a gente vai dar uma estudada, tá? Primeiro eu vou pegar essa obra aqui. Essa obra aqui, o primeiro aspecto que eu queria que vocês percebessem é como o contraste é forte. De um lado a gente tem a escuridão, a negritude, nota, o cabelo da moça aqui acaba se desmanchando no negrume da escuridão. E de outro lado aqui a gente tem a luminosidade. E isso permite que a gente interprete essa arte barroca como a arte do contraste. Tá certo? A luz e a escuridão, né? O branco e o preto. Esse caráter é um caráter muito importante. O detalhismo, né? O rebuscamento, aquele monte de, no nosso caso, figuras de linguagem, mas no caso das obras de arte, vai aparecer transposto através de tecidos dobrados, tá? É outra característica, muita coisa dobrada, muito detalhe, muito rebuscamento nesse sentido. E um outro detalhe igualmente importante que é típico do barroco, gente, é a violência. Tá? Essa outra característica, inclusive, da violência, o quadro dessa Artemisia Gentileschi aqui, olha só, uma mulher pintora, foi uma grande pintora desse momento aí, o pai dela era um grande pintor e ela aprendeu bem, né? O quadro da Artemisia Gentileschi, ele também é extraído de uma passagem da Bíblia, né? Tem uma passagem da Bíblia lá que conta a história da Judite, que era uma moça que foi ser viciada, foi abusada pelo Holofernes. O Holofernes dominou a aldeia e disse que só iria embora da aldeia quando a Judite se entregasse para ele. A Judite se entrega para ele, né? Ele presta o juramento e aí depois a Judite se aproveita e corta a cabeça do Holofernes. Quando o pessoal volta para chamar o comandante da tropa,
estava a cabeça do Holofernes na porta da casa da Judite. Eles não fizeram nada porque eles tinham prestado o juramento que não ia fazer nada com a aldeia se ela se entregasse para o Holofernes. Então, de onde saiu essa história? Da Bíblia. A Bíblia como uma fonte de inspiração para os artistas dessa geração. O outro texto que vocês têm aqui desse lado, anotem que também é um tema religioso, né? É o êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa foi uma que morreu para não perder a virgindade, porque tinha consagrado o corpo à religião. Então aqui a gente tem outro detalhe que também é violento, né? A flecha aqui, ó, a flecha do anjo, né? Que vai ser o responsável pelo sacrifício da Santa Teresa. Um outro detalhe também que vocês podem perceber como essa obra de arte é detalhista, pessoal. Por olha só o trabalho que esse escultor, o Bernini, não teve para fazer todas essas dobras de tecido aqui, vocês estão vendo? Ó, né? Além disso também, muito frequentemente, o rosto é expressivo ao extremo dessas figuras, tá? Olha só, aqui a gente tem o carão do Holofernes que está sendo decapitado. E aqui a gente tem o rosto do êxtase, né, da Santa Teresa. Então é muito importante a gente perceber que quando nós estivermos diante de uma obra barroca, ela sempre vai chamar a atenção, às vezes pela violência, às vezes pela dramaticidade, muitos personagens angustiados, lembrem-se, a temática religiosa é outra marca da obra barroca, os traços de dobras e tal, todos os detalhes, de certa forma, das obras barrocas. O contraste vai ser outra marca importante para vocês levarem em conta. Então, tem uma série de características assim que a gente já pode listar que são típicas da arte barroca. No material que vocês têm aí, nós temos alguns traços estilísticos do barroco que eu queria comentar com vocês, tá? O barroco, ele é marcado por oposições porque ele trata de muitas contradições. Eu queria chamar a atenção de vocês que, na verdade, depois do Renascimento, que foi aquele apogeu, o antropocentrismo, vocês se lembram? Leonardo da Vinci, as invenções, todo o processo de descobertas, grandes navegações, é meio que tentativa de um retrocesso. Então é muito contraditória essa arte que vai tentar enquadrar de novo a ideia do materialismo. Então é uma oposição que nasce dessa dualidade entre o espírito de um lado, que o ser humano tem que considerar, tem que levar em conta, e a matéria de outro, né? Por causa dessa contradição, por causa desse contraste, por causa de todo esse ambiente conflituoso, essa arte é uma arte muito ornamentada, muito fácil, uma arte muito, muito, muito enfeitada. Isso significa dizer que a literatura vai ter muitas figuras de linguagem, isso significa dizer que frequentemente as obras de arte, como a gente viu ali, são marcadas pelo dinamismo, pelo movimento, para expressar a angústia das personagens, eles colocam as personagens em movimentos, tá certo? A ideia da instabilidade da existência é justamente a ideia de que a matéria ela acaba morrendo e apodrecendo, então a busca do perdão divino pelos artistas vai ser uma constante, o artista angustiado pelo pecado, né? Então esse conjunto de características a gente vai encontrar no conjunto da obra barroca. E o cultismo e o conceptismo, tanto um quanto o outro, são barrocos também. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que, na verdade, é importante a gente perceber que o cultismo, pessoal, ele é mais presente na poesia e o conceptismo ele é mais presente na prosa. Esse exemplo eu vou deixar para depois porque eu vou mostrar para vocês isso em dois textos ali que a gente vai estudar, tá ok? Vamos partir direto agora para interpretar um texto desse movimento, texto que vocês têm ali numa das nossas, na outra página da apostila, tá? Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, porque vocês já sabem, olha só que texto que a gente tem aqui, a gente tem
uma, duas estrofes de 4 versos, uma, duas estrofes de 3 versos, estamos diante de um soneto, muito importante, tá? É esse soneto aí. Aí vamos dar uma olhadinha no que está falando esse soneto, do que é essa temática do soneto. O bem passado que é mal presente. O mal presente que é dor esquiva. A dor esquiva que é morte viva. A morte viva que é inferno ardente. Nota que aqui, dor esquiva, dor que foge, dor que escapa. A primeira coisa que eu queria que vocês se ligassem, já se ligaram, bem, mal, é ou não é? Morte viva, morte viva. Olha só como tem oposições. Então, o primeiro detalhe é importante vocês se ligarem, que é um soneto marcado por figuras de oposição e também pela marca daquela angústia existencial. O bem passado, o que é? É mal presente. Ah, olha só, tu aproveitou a vida antes, pois agora está na hora de tu pagar, vai pagar a tua conta na hora do juízo final, percebe? É disso o que esse soneto está falando. Com mal, quem poderá viver contente? Com dor, quem haverá que alegre viva? Com morte, quem não tem pena excessiva? Com inferno, quem vive alegremente? Por bem passado mal vou padecendo, por alegria, dor, por vida, morte, com glória o mesmo inferno estou sofrendo. Mas há peito cruel que ainda é mais forte, a dura condição que em ti estou vendo, que bem e mal e dor, inferno e morte. Então o que eu queria que vocês se ligassem, basicamente, é que ele faz uma grande reflexão sobre a condição do homem diante da angústia barroca. Por que angústia barroca, pessoal? Porque vocês têm de levar em conta que o homem do barroco é um homem marcado por essa contradição. Ou eu aproveito a vida, ou eu me resguardo para poder aproveitar as benesses do paraíso. E por isso esse tipo de poesia vai ser marcado por essa dor existencial. Vocês notaram certamente que ele fala aqui, ó, por bem passado, mal vou padecendo. No passado eu vivi bem, mas agora eu vou sofrendo. Por alegria, dor. Antes eu tinha alegria, agora eu tenho dor. Por vida, agora eu tenho morte. Antes eu tinha vida, agora eu tenho morte. Com glória, o mesmo inferno estou sofrendo. Então, basicamente, nesse soneto aparece com clareza a ideia da dor, a ideia da desilusão amorosa provocada por um peito cruel. Quem é o peito cruel? O peito cruel é o peito da amada que despreza o ser apaixonado. Nota que essa poesia é uma poesia com alto grau de dificuldade e vocês têm de se ligar. Esse soneto aqui, vocês notaram aqui, pessoal? O bem passado, que é o mal presente, que é a dor esquiva, que é a morte viva, que é... Vocês sabem o que é essa repetição desse que é, que é, que é? Na verdade, é o que a gente chama de anáfora. É muito comum o uso da repetição de alguns termos na poesia barroca. E isso a gente classifica como uma anáfora. Um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção de vocês, só para vocês verem como é uma poesia altamente marcada por esse conjunto de características. É o quiasmo. O que diacho de quiasmo é esse? Eu vou mostrar para vocês. O bem passado que é mal presente. O mal presente que é dor esquiva. A dor esquiva que é morte viva. A morte viva que é inferno ardente. Galera, saca só o monstro que é esse exercício estilístico aqui. Bem e mal. O mal tá aqui. E aí mal vai aparecer aqui. Aparece no final do verso e no começo do outro.
Dor esquiva aparece no final do verso, depois aparece no começo do verso. Morte viva aparece no começo, no final do verso e aparece no começo do verso. A isso a gente chama de quiasmo. É uma espécie de cruzamento que o poeta faz, tá certo? É raro pedirem para vocês, mas só para colocar para vocês a dificuldade que é a estética barroca, a dificuldade que é interpretar o poema do barroco, tá? Bom, eu tinha falado para vocês que a gente ia deixar para trabalhar cultismo e conceptismo aqui. Olha só uma lista de características para vocês sacarem qual que é a do cultismo e qual que é a do conceptismo. Mas isso aqui vai levar os 2 ou 3 períodos de barroco para a gente aprender bem. Primeiro vamos dar uma olhadinha nele. Cultismo. Cultismo vem de culto. Então é um culto absurdo. Eles exageram a valorização das figuras de linguagem. A gente viu ali naquele quiasmo, naquele soneto, ao ponto de dificultar o entendimento do texto mesmo. Tá? Então o cultismo vem de culto ao rebuscamento. É a percepção sensorial, busca-se sentir o conflito, então vai ter muito poema que vai apelar para a emoção forte, para o sentimentalismo, para o conjunto de sensações, visão, audição, o tato e assim por diante, né? Um outro detalhe nas artes aparece com clareza a dimensão visual, com o uso de muitos contrastes e cores que são cores muito quentes, tá? Cor quente é a partir do vermelho, né, pessoal? Basicamente, assim, a gente vai ter com frequência o contraste e o uso de cores vivas também no barroco. Tá? A utilização de palavras difíceis, palavras cultas, tá? Um vocabulário que é um vocabulário difícil, a gente para ler volta e meia tem de ir no dicionário buscar, né? E o uso de muitas e muitas metáforas, hipérbole, que é a própria figura de linguagem do exagero, sinestesia, que é aquela ideia de uma visão que lembra uma música, de uma música que lembra um perfume, de um perfume que lembra a imagem, forma de uma pessoa, notaram? E essas sinestesias são associações de diferentes campos sensoriais. Agora, o conceptismo, ele usa mais a racionalidade, ele usa mais a lógica. O Padre Vieira, nos sermões dele, ele pregava pelo uso do conceptismo, ele defendia. Conceptismo, cultismo vem de culto à palavra, e conceptismo vem de culto ao conceito, culto à racionalidade, culto à ideia, e essa percepção racional, lógica, vai ser muito fundamental na obra do Padre Antônio Vieira. Então, o conceptismo tem raiz na ideia lógica, o pensamento lógico, o uso de muitas analogias, que são aquelas comparações, histórias que acabam servindo de exemplos, e também o uso de muitas antíteses e paradoxos. Mas vocês notaram que as antíteses também aparecem lá no cultismo, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um poema que é um exemplo de arte cultista muito, muito, muito marcado. Por quê? Porque tem um jogo ao longo de todo o poema entre essas duas palavrinhas aqui. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda a parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes desse todo. Esse soneto eu não vou interpretar para vocês. Por quê? Porque ele não tem nenhuma palavrinha difícil. Só vou contar a historinha a partir da qual se fez esse soneto. Notaram aqui
o mote do poema Ao Braço do Mesmo Menino Jesus Quando Apareceu. É que tinha acontecido lá em Salvador, na Salvador do Gregório de Matos Guerra, de quebrarem o braço de uma estátua. E alguém sumiu com o braço quebrado da estátua. A estátua foi mandada para o Vaticano, foi mandada para Roma, porque era uma estátua sagrada e tal. E meses depois, tempos depois, apareceu o braço do menino Jesus. E a dúvida que se colocava era justamente essa: meu Deus, e esse braço? Agora nós mandamos a estátua inteira, sobrou o braço do Jesus. O braço do Jesus é sagrado? O braço do Jesus não é sagrado? Nesse poema, o poeta acaba defendendo a ideia sobre o braço do menino Jesus. Fica a critério de vocês, um desafio ao raciocínio de vocês. E esse é um poema marcado pelo cultismo. Por quê, pessoal? Porque olha só, o poema inteiro é um jogo entre as palavrinhas todo e parte, tá ok? Eu acho que se vocês conseguirem interpretar essa primeira parte aqui do poema, a primeira estrofe desse soneto do Gregório de Matos Guerra, vocês já vão chegar à conclusão desse desafio que eu lancei para vocês, tá? Por último não, penúltimo ainda. Aqui tem mais um soneto igualmente do Gregório de Matos Guerra, né, que é o soneto que vocês vão usar basicamente para tentar responder essas questõezinhas. Não se esqueçam, tem essas questões aqui para vocês fazerem lá. Eu vou postar outras questões que é para a gente controlar o fluxo de vocês, tá? Então é muito importante que vocês façam as tarefinhas, porque vai ter tarefa. Olha só esse soneto. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Eu queria que vocês se ligassem que esse poema, de novo, é um soneto, todo ele marcado por esse aspecto contraditório, esse aspecto de um monte de oposições. E, na verdade, ele está colocando a temática da inconstância dos bens do mundo. É aquilo que eu falei para vocês sobre a matéria. Tudo se acaba, né, em termos de matéria. O único que é eterno e absolutamente universal é o espírito. Então, nesse soneto ele está falando que tudo muda. Nasce o sol, não dura mais que um dia. Né? Se ele acaba, esse sol, por que ele nascia? Se a luz era tão bonita, por que ela não dura? Como que a beleza assim se transfigura, se transforma? Como o gosto da pena assim se fica? Como é que o gosto dessa dor da mudança é tão seguro? Como é que isso acontece e se eterniza? Tá? Então, a primeira questão vai perguntar justamente sobre a antítese, né? Que é um dos recursos. No soneto ela é utilizada no desenvolvimento do tema, que é aí o tema, eu quero que vocês se liguem aqui, dentre essas alternativas vai ter uma delas. E aqui uma questãozinha, que é uma questãozinha para responder, um bom exercício. Temos um exemplo de raciocínio paradoxal. O que é paradoxo, professor? Paradoxo é a ideia do absurdo. É quando a oposição não tem lógica. Né? O dia e a noite tem lógica. Ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Tá? Depois da luz se segue a noite escura. Aqui eu tenho antítese. Agora, quando eu tenho algo que se diz, por exemplo, posto que seja infinito enquanto durar. Pô, mas infinito, infinito, não comporta o conceito de duração. Então, é um paradoxo. Quando a oposição não tem lógica, ela é do nível do paradoxo, tá certo? Por último, mas não menos importante, queria dar o toque para vocês sobre essa questãozinha aqui, questãozinha 3, que opõe
uma obra que é uma obra do Renascimento, esse Davi de Michelangelo, nota ali, ó, de 1500, é renascentista, e aqui um Davi do Bernini, aquele outro escultor que a gente viu lá, de 1624. E esse de 1624 serve para a gente opor ao do Renascimento. Então vocês vão ter de dar uma analisada nas duas, tá certo? E vocês vê, olhando as duas figuras, é possível notar uma diferença substancial, uma diferença muito grande entre essas duas figuras, principalmente na maneira de retratar o episódio. Quero ver se vocês são fera e se vocês conseguem matar essa diferença que existe entre as duas obras, uma obra renascentista e uma obra que é uma obra barroca. Valeu, gurizada, um abraço para vocês, até mais, uma boa semana do professor Deschamps e até a próxima!